esse excremento ácido que é o responsável por fazer o processo de desmineralização. Então, é a mesma coisa que as bactérias fizeram para gerar todo o solo que nós temos. Uma expectativa, há um número que é mais ou menos 400 anos para a gente ter 1 centímetro de solo. Então, o que é a Terra? A Terra é uma grande rocha e as bactérias, na sua imensidão, foram se alimentando dos materiais orgânicos, principalmente o carbono, e o excremento das bactérias. Eu costumo brincar com as crianças, porque as crianças, quando vão lá no sítio, ou até mesmo os filhos, são peidinhos de bactéria que vão fazendo o processo de desmineralização, que vão quebrando essas moléculas lá na rocha, e esse processo todo vai começando a desenvolver o solo. O solo é isso, é a atividade da vida combinada com os minerais. A professora Ana Primavesi, que é uma das nossas gurus da agroecologia aqui no Brasil, ela classifica o seguinte, ela diz o seguinte: o solo é um organismo vivo. Uhum. O esqueleto do solo são os minerais. Os órgãos são os micro-organismos e as minhocas e os insetos que vivem ali. E o sangue são os elementos, é a água, né? E são os elementos líquidos que fazem fluir, né? Essa estrutura. E isso, né? Essa vida toda, ela acontece numa camada de 25, 30 centímetros, né? Quando a gente cava, por exemplo, um moirão na cerca, no chão, a gente vai ver o seguinte, né? Lá embaixo ele continua intacto, mas numa região ali do meio que aconteceu o processo de apodrecer, que é onde é que acontece, então, essa atividade biológica, que são esses micro-seres se alimentando da madeira e, enfim, também produzindo o solo. Então, a vida é algo muito mais complexo e mais amplo do que às vezes a gente percebe, né? E toda essa engenharia que a vida vem, que a vida e a natureza, Deus, enfim, todas essas forças, a energia, a gravidade, foram organizando, nos trouxeram até aqui. E aí, dentro disso tudo, né, nos últimos 15, 20 mil anos, a nossa espécie ocupa a crosta desse planeta. Se a gente for parar para pensar, nós somos uma bola gigantesca voando no espaço. O pessoal aí acha que é plano, que é um disco, mas enfim, né? Essa bola, ela é muito, muito rica e muito complexa, porque tudo vai acontecendo aqui dentro, organizado por forças, né, que às vezes, né, há pouco tempo atrás a gente nem sabia, né, que existiam, né? Por exemplo, a gravidade, né? Até mesmo a radiação solar, né? O que é o Sol. E aí uma das outras coisas que é muito interessante é pensar o processo da fotossíntese. Como que as plantas conseguiram sintetizar a luz solar. Elas desenvolveram mecanismos, e uma coisa que é muito louca, né? O que a gente, quando nós colocamos as placas solar hoje em dia, a gente coloca a placa solar e ela fica ali parada. Tem algumas mais tecnológicas que colocam alguns bracinhos hidráulicos para fazer alguns ajustes. As plantas fazem isso, né? As plantas fazem automaticamente. Se você pegar uma planta e colocar ali e amarrar ela com a folha virada para baixo, tu vai ali, dali uns instantes, ela virou a folha para cima para capturar a luz do sol. Então, essa tecnologia toda, né, a natureza vem desenvolvendo há milhares de anos dentro desse processo, né, da evolução. E nós, agricultores, na grande maioria das vezes, desconhecemos desses processos. Como é que nós desenvolvemos a agricultura, né, Thiago? A agricultura foi aquilo que a primeira revolução da nossa espécie foi a agricultura. A partir do momento que nós éramos caçadores e coletores, né?
E aí, a partir do momento em que a gente começa a desenvolver a agricultura, principalmente as mulheres, né, dentro da tribo, quando começaram a jogar as sementes e perceber que aquelas sementes, né, germinavam e que davam os mesmos frutos, o que vai acontecendo? A gente vai se estabelecendo.